2023 chegou ao fim e com ele um monte de louça lavada pra guardar, que é claro que eu resolvi ignorar nesse 1º de janeiro de 2024. Fui lá pro escritório escolher a minha próxima leitura pra começar o ano com leveza, com fofurice. Peguei esse lançamento da Lynn Painter pra ser a minha próxima leitura e vou falar pra vocês... Cara, devorei esse livro, sentei pra ler, quando eu menos esperei, eu já tava na metade da história, e é uma leitura super gostosa, super envolvente, que pra quem já conhece o trabalho da autora vai saber do que eu tô falando, né, como ela consegue sugar a gente pra leitura, e é claro que a gente também vai ter muitos momentos de fofurice dentro dessa leitura, e eu vou contar um pouco sobre ela pra vocês já já. Vem comigo em mais um vlog de rotina e de leitura aqui no canal. E bom dia, gente! Janeirão começando com um sol, um céu lindíssimo lá fora, e um dia de milhões, porque o quê? Não está aquele calor insuportável. Eu amo esses dias, entendeu? É isso aqui que traz alegria pra minha vida. Tem um sol, um céu bonito, um dia maravilhoso lá fora e eu não estou morrendo de calor. Tô com a minha alcinha aqui, mas tô na paz. E é claro, né, gente? Feliz ano novo aí, feliz 2024. Que o novo ano de vocês seja incrível. O primeiro vloguinho desse ano. Que eu comecei a gravar, assim, algumas ceninhas já no primeiro dia do ano, porque me deu vontade. Comecei ali a fazer umas ceninhas, assim, do pós ano novo, sabe? Por aqui o ano novo foi muito tranquilo, eu passei com alguns amigos, com também, né, gente da família, e foi bem divertido, bem tranquilo, bem de boa. E agora eu tô começando a entrar, assim, na vibe começando o ano, sabe? Eu acho sempre muito estranho esse sentimento que fica na gente depois que o ano vira, porque fica ainda, sabe, uma vibe meio férias, meio festas, meio, sei lá, final de ano, e aquela consciência que a gente tem de que o ano está começando e que a gente precisa, né, começar a viver de novo depois da pausa que a gente faz ali pro final do ano. Eu tenho algumas coisinhas pra fazer, eu preciso escrever algumas cartinhas pra enviar pra galera do Catarse, porque os apoiadores de determinada categoria lá do Catarse recebem uma cartinha. Eu tenho alguns pacotes de correio pra embrulhar, né, e levar no correio o quanto antes. Tem algumas coisinhas assim de trabalho que eu tô querendo começar a fazer, sabe, bem aos poucos, porque eu tirei uns dias assim de folga agora no final do ano, porque assim, eu viajei, né, lá no final de novembro, comecinho de dezembro, entre o dia 20 e pouco e os primeiros dias de dezembro, eu viajei, né, estive fora e tal, mas sabe aquela coisa, tipo assim, você tem uns dias de folga, mas você não descansa, sabe, quando você tá viajando, pelo menos é uma sensação que eu tenho, assim, porque... Gente, assim, enquanto a gente tava viajando, a nossa média de caminhada diária era de uns 11 quilômetros todos os dias. Então eu voltei pra casa, assim, sem sentir que eu tinha descansado, tipo, o corpo, sabe, fisicamente. A minha mente ficou maravilhosa, porque, né, eu vi um monte de coisa, vi um monte de novidade, mas, assim, o meu corpo, ele precisava de um descanso. E eu não tive esse descanso quando eu voltei, porque eu voltei já entregando coisa de trabalho, produzindo coisa de, né, de conteúdo de final de ano e pensando em coisas pro ano seguinte. Então, assim, eu não consegui desligar. Nesse mês de dezembro foi um mês bem corrido pra mim, assim, em termos de trabalho aqui com o canal. E também com coisas de casa pra fazer, pra resolver, sabe, de final de ano. Então foi bem cansativo pra mim. Aí nessas últimas 2 semanas, né, tipo a última do final do ano e a primeira do começo do ano, eu quis dar uma desacelerada. Então eu me permiti, sabe, ter um descanso e não ficar totalmente focada em trabalho, realmente descansar mesmo nesse finalzinho de ano. E agora eu quero aos poucos aí voltando pra minha rotina. Eu tenho algumas pequenas metas pra 2024. Inclusive, essa foi uma das perguntas que eu mais recebi lá no Instagram, através de uma caixinha de perguntas que eu abri, né, a galera me perguntando de metas pra 2024, qual que é o meu maior objetivo pra 2024, porque por muito tempo meu maior objetivo era fazer a viagem internacional dos meus sonhos, que, assim, de forma totalmente inesperada, eu consegui fazer no final do ano passado, assim, não tava sendo um planejamento pra aquela época, mas calhou de dar certo de fazer e a gente acabou fazendo. E daí, pra 2024, as minhas metas, né, a galera ficou curiosa ali pra saber quais eram as minhas principais metas. E eu tenho metas, assim, pequenas, eu estipulei pra mim coisas pequenas que eu quero fazer ao longo desse ano, mas que eu acho que ao longo prazo, assim, no longo prazo, pode se tornar uma coisa corriqueira no meu dia a dia. Por exemplo, eu quero, nesse ano, comentei inclusive sobre isso lá no Instagram. Enfim, esse ano eu quero tentar me expor mais ao sol. É uma coisa que eu faço muito pouco, que eu gostaria de fazer com mais frequência. Porque assim, gente, vitamina D é um negócio que a gente consegue de graça, sabe? É só botar a cara no sol. E
é uma coisa que eu faço muito pouco, porque eu trabalho em casa, eu faço muita coisa, tipo, fechada dentro de casa. Então eu acabo não tendo muita exposição solar, né, por não sair de casa e tal. Então é um esforço que eu preciso fazer, né, de inserir isso aí na minha rotina e todo dia, sabe, tomar um pouquinho de sol pra já produzir o negócio da vitamina D, que ano passado eu tive que suplementar demais, porque tava muito baixa e daí, tipo, é um negócio que a gente consegue de graça, entendeu? Então são umas metinhas, assim, sabe, bem possíveis de ser realizadas. Então, pra mim, assim, né, pessoalmente, eu não coloquei metas grandiosas. Eu tenho, é claro, meus objetivos profissionais, eu tenho os meus objetivos, né, pessoais, mas não tem nada assim muito gigantesco, pelo menos não a princípio. Tem uma coisa que eu aprendi em 2023 é que por mais que a gente planeje, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, entendeu? Então, se em algum momento aparecer um objetivo grandioso na minha vida, né, pra minha vida, que eu coloque como objetivo agora no ano 2024, não importa se é no começo do ano, se é no meio do ano. Se aparecer, vai aparecer e vai ser uma coisa que eu vou me dedicar e que eu vou dar o meu melhor pra conseguir. E é sobre isso, entendeu? E tá tudo bem. E falando em metas, já tem aqui no canal o meu vídeo de metas de livros que eu quero ler do ano agora de 2024, porque essa é uma meta que eu gosto de me propor todo começo de ano, por mais que nem sempre eu cumpra. Na verdade, acho que eu nunca cheguei a cumprir 100% uma meta, mas eu gosto, pelo menos pra mim, assim, eu me sinto motivada a me lembrar desses livros ao longo do ano. Vou confessar que existem alguns livros que, com o passar do tempo, eu perco a vontade de ler. Acontece por diferentes razões, seja porque eu não tô mais interessada na premissa, seja porque não tô me sentindo, sabe, no momento pra ler aquele livro e, assim, eu encaro isso muito de boa, sabe? Tem quem acha que é falta de comprometimento, como eu já vi um comentário aqui no canal, né? É uma pessoa falando assim, eu não gosto de gente que não tem comprometimento. E assim, pode ser que você enxergue aí como falta de comprometimento, eu enxergo como realismo, tá? Assim, pés no chão, pés na realidade. A realidade muitas vezes muda. O que a gente pensa lá no começo do ano, o que a gente quer lá no começo do ano, muitas vezes pode não ser o que a gente quer no final do ano, ou no meio do ano, ou até mesmo 2, 3 meses depois que o ano começou, sabe? Então, assim, às vezes um livro que você quer muito ler no começo do ano, se você não lê já ali no começo do ano, pode ser que dali 2, 3, 4 meses você já não tá mais com aquela mesma vontade, sabe? Então o que eu gosto de fazer é, me deu vontade agora, eu vou fazer agora, sabe? Mas a questão da meta ali, né, de me propor a ler esses livros ao longo do ano, é justamente pra eu me lembrar ao longo do ano, toda vez que eu, né, parar pra olhar essa lista, eu me lembrar que essa meta existe, que esses livros eu coloquei ali, né, por algum motivo. E o motivo é, tenho vontade de ler. Aconteceu isso ano passado, né, vários desses livros que eu me propus a ler no ano passado, eu acabei conseguindo ler, e outros eu totalmente perdi a vontade, sabe? Depois de ver comentários, depois de, sabe, ter tido, enfim, contato com outras pessoas que leram alguns livros, minha vontade foi pro ralo, eu não tive mais o mesmo desejo de ler aquele livro que eu tinha no começo do ano, e, gente, tá tudo bem, sabe? Assim, a gente é ser humano, a gente tem as nossas ideias que mudam, a gente tem nossas vontades que mudam, nós somos mutáveis, sabe? A gente não é a mesma coisa o tempo todo, todo ano. E tá tudo bem se você lá no começo do ano colocou uma meta de ler um livro que você no meio do ano já não quer mais ler, sabe? Assim, gente, sem grila, entendeu? Sem neurose. Se você quer fazer a sua meta, aí faça a sua meta, seja de quantidade, seja de títulos, seja de sei lá o que você quer fazer meta. Faça, entendeu? Se vai te motivar de alguma forma, ótimo. Se você mudar de ideia, tudo bem também, faz parte do processo. E é isso. Agora, falando de leitura, vamos conversar sobre a minha primeira leitura do ano, porque sim, já concluí uma leiturinha aí nesse comecinho de 2024. E eu posso adiantar que eu já comecei o ano escolhendo bem a minha leitura, porque eu queria algo que fosse leve, que fosse fluido, que fosse tranquilo, sabe? Pra já começar o ano com o pé direito, com tranquilidade. E a minha primeira leitura foi Mil Vezes Amor, da Lynn Painter, que é o novo lançamento da mesma autora de Melhor do que nos Filmes, e também autora de Amor por Engano, os 2 livros que já saíram aqui no Brasil pela Intrínseca, e agora saiu recentemente o novo livro dela, que é o Mil Vezes Amor, que é mais um romance leve, gostoso, fluido e tudo aquilo que você precisa pra começar o seu ano de leituras, assim, sabe, com o pé direito, se você gosta de livros de romance leve, fofo e, sabe, assim, viciante. Esse livro aqui foi assim pra mim, sabe, quando eu comecei a leitura, eu, sei lá, sabe, só fui lendo e quando eu vi eu já tinha lido 100 páginas, mas eu acho que essa é uma característica dessa autora. Lynn Painter escreve livros que você vai devorar. São livros fluidos, livros rapidinhos, com personagens carismáticas, e quando você vê, você já devorou metade do livro sem nem sentir. Aqui a gente tem mais uma história em que a gente vai ter uma personagem jovem, né, que tá ali no ensino médio, e a gente tem aqui no caso a história de uma menina que ela quer fazer tudo perfeito, sabe? Ela quer ser a boa filha, ela quer fazer tudo certinho, assim, e quer, assim, fazer realmente tudo perfeito, como se fosse uma espécie de roteiro de um filme,
filme em que tudo dá certo na vida dela. E justamente por isso, quando o livro começa aqui no Dia dos Namorados, ela quer ter o Dia dos Namorados perfeito com o namorado dela, né, que é um menino ali que ela acha maravilhoso, que ela idealiza e coisa e tal. Só que esse Dia dos Namorados dela vai começar, assim, a se tornar uma catástrofe. E tudo, gente, assim, absolutamente tudo começa a dar errado no dia da Emily, quando ela bate no carro do Nick Stark, que é um garoto que estuda com ela. Ele é parceiro dela da aula de química e esse é o primeiro evento que começa a fazer com que tudo dê errado nesse dia dela. Inclusive, o Dia dos Namorados não sai como ela espera. Ao longo desse dia, ela vai ter consciência de algumas coisas que ela antes não pensava que pudessem estar acontecendo. E ela vai tendo também ali outras coisas que ela programou pra vida dela se desmoronando ao longo desse dia, sabe? Além disso, a gente também tem aqui o fato de que a Emily, ela é filha de pais separados. E o relacionamento conturbado entre os pais dela sempre foi uma coisa que influenciou muito a vida dela, influenciou muito a forma como ela enxerga as coisas e a forma como ela age no seu dia a dia, sabe? Essa coisa de querer ser a filha perfeita pra não dar trabalho, sabe? É mais ou menos por aí que ela segue na linha de raciocínio de como ela vai agir, né, no seu dia a dia, na sua vida. A autora também desenvolve aqui uma questão envolvendo o relacionamento dela com os pais, que é o fato de ela se sentir muitas vezes renegada pelos pais, que agora estão vivendo suas vidas, né, com seus novos parceiros. O pai dela, inclusive, tem outros filhos e tal, e ela se sente como não sendo uma prioridade na vida dos pais dela, sabe? Então isso é uma coisa que a autora vai trabalhando ao longo da leitura, que mexe muito com o, sabe, psicológico da personagem ao longo da leitura. Enfim, a Emily vai ter esse Dia dos Namorados aí tenebroso, e quando ela chega no final do dia que ela pensa, agora acabou, agora nada mais vai acontecer, ela deita pra dormir e quando ela acorda no dia seguinte, ela descobre que ela acordou no Dia dos Namorados de novo. Então aqui a gente tem uma história que, além de ser um romance fofo, ele também tem um realismo mágico, né? Porque essa personagem vai se encontrar vivendo esse dia várias vezes. O título tem um pouco a ver com isso, né? Dela tá ali toda manhã acordando no mesmo Dia dos Namorados, vivendo coisas cada vez piores, tentando encontrar uma forma de sair desse looping, né? De estar vivendo esse dia várias e várias vezes. E com o passar da leitura, a gente vai vendo que essa oportunidade, entre aspas, aí, que o universo deu pra ela de viver esse dia várias vezes, vai aos poucos ensinando ela algumas coisas, vai aos poucos mostrando pra ela quem são verdadeiramente as pessoas que estão no convívio dela e também vai fazendo com que ela passe a enxergar a forma como ela vê a vida, como ela age no seu dia a dia de uma forma um pouco diferente, sabe? Essa coisa de ser uma mocinha boazinha. Tem um dia que ela simplesmente acorda e diz, hoje não, Faro, hoje eu não vou ser a menina boazinha que todo mundo espera que eu seja. Daí ela vai viver coisas espetaculares, junto inclusive desse menino, né, esse Nick Stark, que é o garoto ali, né, da aula de química dela, de quem ela nem era tão próxima assim, e que ela acaba ao longo desse dia se aproximando, e as coisas vão mudando um pouco pra personagem a partir de então. Nesse Dia dos Namorados, então, ela vai receber uma segunda chance de reencontrar ela mesma, de rever muitas coisas que ela tinha como certeza, muitas coisas que ela acreditava piamente, que ela vai ver que não é muito bem por aí, e ela vai, né, ter essa oportunidade de se reconectar consigo mesma e de se reencontrar vivendo coisas, assim, muito únicas e extraordinárias ao longo desse Dia dos Namorados. E como eu falei, é uma leitura super leve, super fluida, assim, delicinha. Você começa a ler e não quer largar o livro. Se você já leu Melhor do que nos Filmes, você sabe do que eu tô falando, porque você já conhece essa característica da escrita da autora de sugar o leitor pra dentro da história e fazer a gente ficar presa ali no que ela tá contando pra gente. Então, se você já conhece o trabalho da autora, eu recomendo muito que leia Mil Vezes Amor. Se você não conhece ainda, o que você está esperando, sabe? Se você gosta de livro fluido, livro leve, livro fofo, com alguns acontecimentos, assim, de autodescoberta dos personagens, eu recomendo demais os livros dela. Só que Mil Vezes Amor e Melhor do que nos Filmes são livros com personagens mais jovens. O Amor por Engano são personagens mais adultos, né, com vivências mais maduras, digamos assim. Então a autora escreve livros de romance, assim, pra todas as idades, mas eu acredito sinceramente que por mais que a autora tenha escrito personagens jovens, né, no primeiro livro e nesse aqui também, ainda assim não exclui a possibilidade de adultos lerem e gostarem da leitura. Eu gosto muito dos livros dela com personagens jovens e eu confesso que eu sou uma leitora que atualmente eu sou meio chata, meio cri-cri, assim, com livros mais jovens, sabe? Depende muito do livro, não é todo livro que me cativa, não é todo livro que me agrada, mas os livros da Lynn Painter têm um espaço guardado no meu coração, porque ela consegue me conquistar em todas as histórias dela que eu já li até o momento. Então eu deixo aqui a recomendação mais uma vez de Mil Vezes Amor. E é isso, gente. Comecei o ano de leituras com o pé direito e vou deixar aqui na descrição pra você fazer a compra do livro, caso tenha ficado aí interessado na premissa, caso queira colocar na sua wishlist, o link vai estar aqui embaixo. Went down, down, down there to the trenches.
where I lost my eye. Never noticed, but the stench was a whole damn night like mine. What I tried to tell. Oi, gente, quintou por aqui. Eu acabei de levantar da mesa aqui de casa. Eu tava escrevendo cartinha pra galera do Catarse, gente, ó. Essa aqui são as que estão escritas e eu tenho que escrever mais isso aqui. Assim, me toma um tempo, né, considerável. Um tempo a mais do que talvez demoraria se eu fizesse uma mensagem padronizada. Ou talvez só imprimisse e assinasse no final, que foi uma coisa que eu fiz ano passado, né? Na hora de mandar a cartinha pra galera do Catarse, eu só escrevi a carta, tipo, digitada, imprimi, e daí eu só assinei, né, no final. Mas esse ano eu optei por fazer um negócio mais personalizado, sabe? Assim, escrito à mão pra cada uma das pessoas, de determinada categoria, tá? Não são de todas as categorias do Catarse, mas ainda assim são várias cartas, né? Eu tenho mais de 30 ali pra escrever. E daí, tipo assim, além de eu ter que escrever à mão, eu também paro pra escrever a mensagem individual pra cada uma das pessoas. Então, eu relembro momentos. Por exemplo, teve gente que ano passado viajou, teve gente que se mudou, teve gente que casou. Então, tipo assim, sabe essas coisinhas assim? Eu vou relembrando momentos e tal, tentando, né, na verdade, relembrar e, enfim, deixar a mensagem um pouco mais personalizada, mais individual, mais um negócio, sabe, que eu penso pra cada uma das pessoas. Então, por isso me toma mais tempo ainda, sabe? Porque eu tenho que parar, pensar no que eu vou escrever. E a minha ideia, gente, era ter mandado essas cartinhas já em dezembro, né, no final do ano. Só que dezembro foi pra mim um caos. Eu não tive tempo, né, não deu tempo, na verdade, de eu terminar de fazer tudo isso e também, né, lidar ali com o conteúdo que eu tava produzindo, coisas que eu tinha que resolver de final de ano, e não deu tempo de eu terminar as cartinhas. Daí eu deixei avisado lá, eu falei, gente, olha, vocês me perdoem, mas eu vou ter que atrasar um pouquinho a entrega, vai ser entregue, tipo, eu vou mandar agora no começo do ano, mas tá indo com um pequeno delay, porque a minha ideia, assim, o que eu gostaria realmente de ter feito é ter mandado já no meio de dezembro no máximo. Só que pra eu ter feito isso, eu deveria ter começado a escrever essas cartas, sei lá, em outubro, sabe? Pra poder dar tempo de mandar tudo. E eu não calculei muito bem, assim, esse tempo, então agora eu tô tentando dar uma agilizada nisso. Falta ainda umas, nem sei, gente, umas 20 cartas pra escrever, talvez. Eu acho que no total dá umas 40, então deve faltar umas 20. Eu acho que eu tô na metade. Mas, enfim, eu tô liquidando isso aos poucos e tô tentando fazer isso tudo a tempo de mandar na semana que vem. Já no começo da semana que vem, no máximo, assim, eu quero estar fazendo isso, sabe? Ai, gente, eu que já aceitei, tá? Eu já aceitei no meu coraçãozinho que eu vou ter que trocar as minhas estantes de lugar, porque nessa parede aqui onde elas ficam, bem de frente pra uma janela, elas recebem em determinado horário do dia luz do sol direto. E daí tem alguns livros meus que já estão ficando bem desbotados. Aí eu tô pensando em tirá-las daqui e botar pra essa parede aqui, atrás de mim, que eu acho que vai pegar menos sol, sabe? Não vai pegar tanto sol assim direto. Eu acho que deve pegar um pouco mais pro fim aqui da parede, mas aqui no cantinho acho que não pega. E é isso, tô morrendo de preguiça, mas eu já aceitei que acredito que eu vou ter que fazer isso. Na verdade, assim, eu tenho alguns planos de investir, né, pra esse ano, na verdade, né, ainda falando aquela ideia de metas e tal, eu tenho alguns planinhos, assim, de investir em coisas aqui pro cenário, sabe, do escritório. Principalmente pra ter, assim, um espaço de gravação que fique mais harmônico, sabe, porque desde que a gente mudou pra cá, pra esse apartamento no meio do ano passado, eu só deixei as minhas coisas aqui, coloquei as minhas coisas e consegui viver a minha vida assim, sabe, mas eu queria fazer algumas modificações, na verdade, incrementar algumas coisas pra deixar o cenário mais interessante, pra fazer vídeos mais legais. Daí, eu tô pensando em colocar as estantes aqui nessa parede, tenho pretensão de mais pra frente comprar uma outra estante também, pra ver se eu desafogo um pouco aqui a minha, né, porque por mais que eu fique tirando livros com frequência, também chega muita coisa com frequência. Daí eu fico a estante assim, sempre abarrotada, e eu tô pensando em comprar pelo menos uma outra que não seja tão grande assim, mas que eu consiga colocar do lado ali, né, e pra dar uma, sabe, uma amenizada no volume de livros daqui. E daí, eu tenho também pretensão de comprar uma poltrona pra deixar bem nesse sentido aqui que eu tô, só que mais lá pra trás, assim, sabe? Como não vai ter mais as estantes ali, eu pensei em colocar a poltrona ali atrás, com a mesinha de lado e tal, assim, pra dar também uma nova, sei lá, um novo cenário pros vídeos do canal. Daí a minha ideia é fazer isso esse ano, né? Investir nisso esse ano, mais pra frente um pouquinho, porque começo de ano a gente tem, assim, umas contas que a galera dos adultos, né, vai entender que começo de ano a gente tem umas contas que durante o ano a gente normalmente não tem. Então, eu vou esperar esse momento passar. E também eu quero aproveitar pra esperar passar um pouquinho o tempo
tempo pra gente ir pagando também algumas coisas da viagem, que ainda falta a gente terminar de pagar. E daí, depois que isso acontecer, a gente fica, né, com um pouco mais de tranquilidade, assim, pra poder fazer investimentos em outras coisas. E daí, uma dessas coisas que eu quero fazer é dar um jeitinho aqui pra deixar o cenário do canal mais legal. E é claro que pra isso é sempre bom lembrar, né, gente, compra com o meu link, que vocês sempre me ajudam, né, sem pagar mais nada por isso, comprando através do meu link da Amazon. O link do canal de novidades do Catarse fica aqui na descrição, por lá a gente posta sempre promoção que tiver disponível na Amazon, daí você consegue me ajudar sem gastar nenhum centavo a mais com isso. É claro que uma outra forma de você apoiar o meu trabalho é curtindo, comentando, engajando nos conteúdos, principalmente nas publis, pra que elas aconteçam com mais frequência. E também, é claro, tem o Catarse, né, que é o meu apoio coletivo. Você pode entrar lá, apoiar no formato que você quiser, participar, quem sabe, aí de leituras coletivas, se você escolher, né, a categoria da leitura coletiva. E é isso, né, pra fazer esses investimentos eu preciso de, enfim, né, aquela coisa do dinheiro. Então é sempre bom lembrá-los de como vocês podem apoiar o trabalho do seu criador de conteúdo favorito. E é isso, amigos e amigas, eu vou me despedir de vocês aqui nesse vlog. Eu vou voltar pra minha missão, escrever cartinhas pra galera do Catarse. Eu tenho vários pacotes pra fazer também e vou tentar focar um pouco nessa tarefa agora, porque a minha cabeça ficando em duas coisas ao mesmo tempo às vezes não dá muito certo. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro vlog do ano, que vocês tenham curtido me acompanhar aí nesses primeiros dias, e tenham curtido também a minha recomendação de leitura pra vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vlog, lembrando também que o link da recomendação tá aqui na descrição também do vídeo. Eu vou ficando por aqui, não sem antes, é claro, agradecer aos apoiadores do Catarse, a galera maravilhosa que apoia o meu trabalho. Muito obrigada por tudo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.